Meus amigos, semana 13 chegando ao fim e tivemos jogos muito legais, alguns com vários problemas, mas que compensaram na diversão nessa semana 13 da NFL, e a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Lembrando que aqui embaixo você pode ver um minuto. Eu quero ver só sobre o jogo dos Buccaneers, eu quero ver só sobre o jogo o Sunday Night Football. Então você vai aí embaixo e pode escolher qualquer jogo, e lá no fim do vídeo a gente vai falar sobre como estão nesse momento as divisões e prospectos para os playoffs. Lembrando que ainda tem Monday Night Football. Quero deixar um recado rápido, propaganda minha, de mim mesmo. Toda segunda-feira ao meio-dia eu tô lá no canal da NFL Brasil pra gente falar sobre a rodada. Então vão lá, que é muito bacana. Mostrem esse apoio, cara. O pessoal do Golim Sports lá vai ser muito legal. Todo jogo dos Patriots, antes do jogo, eu tô lá no Instagram do Patriots Brasil falando sobre a partida. E eu acho que vocês deviam assistir o Monday Night Football hoje até o intervalo, porque no intervalo talvez tenha coisas legais, tá bom? Meu querido Gretão, roda essa vinheta maravilhosa. Vamos! Go, baby! Great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos falar sobre o jogo do domingão. Tivemos nove jogos? Não, foi um pouquinho menos, né? Teve bastante gente que descansou essa semana 13. Então tivemos jogos às 3 da tarde, às 6 da tarde e aí o Sunday Night Football, que fechou a rodada Kansas City Chiefs e Denver Broncos. Vamos começar com o duelo de divisão. Esse final de temporada a NFL montou no calendário vários duelos de divisão. Começando aqui, vamos falar sobre Buccaneers e Atlanta Falcons. Cara, os Falcons em casa estão muito ruins essa temporada, mas é um time interessante, é um time que tem conseguido algumas vitórias importantes, já ganharam ali, tudo bem, as vitórias são contra Jaguars, Giants, Jets, Dolphins, aí não dá muito pra te defender, Falcons, mas ainda assim é um time que você vê que tem coisas legais, mas não dessa vez. Os Buccaneers ganharam 30-17 com certa tranquilidade, e eu digo certa tranquilidade porque eu tenho certeza que o Tom Brady não ficou feliz com esse jogo, mesmo com 4 passes para touchdown, 368 jardas e mais um argumento aí pro seu MVP corriqueiro. Mas realmente foi um jogo um pouquinho mais difícil do que os Buccaneers desejariam, eu acho. O jogo tava 13-10 ali, os Buccaneers chutando punch e tal, e aí 20-10 pros Buccaneers. Tom Brady tem uma pick six, interceptação retornada para touchdown para ficar 20-17, ficou 20-17 um bom tempo, e aí os Bucs abriram 27-17, a defesa já não cedeu nada pro Atlanta Falcons. Matt Ryan fez aquele jogo ameno, e o destaque, como geralmente acontece, Cordarrelle Patterson, que jogou de running back, jogou de wide receiver, jogou de safety, jogou de tudo. Ele teve 78 jardas corridas, teve aí suas recepçõezinhas, e o Russell Gage passando das 100 jardas. Mas o destaque fica por Chris Godwin, 143 jardas, e o Rob Gronkowski com 2 recepções para touchdown. A dupla Brady-Gronkowski funcionando maravilhosamente bem como sempre. Leonard Fournette, importante pela mais uma semana, né? Recebendo para touchdown, recepção com uma mão, foi bonito demais. Vitória dos Bucs que estão 9-3, voando. Tiveram suas lombadas na temporada, mas estão voando. Arizona Cardinals e Chicago Bears, o retorno de Kyler Murray e DeAndre Hopkins. Os dois estavam uma coisa meio tipo, vamos decidir por ali na hora, vamos decidir na hora. Deu certo, Kyler Murray foi pro jogo, 2 passes pra touchdown. Foi um jogo em que ele foi pouquinho poupado, assim, apesar das 10 corridas, sendo 2 corridas para touchdown e parecer que tá tudo bem, ele teve apenas 15 tentativas de passe, foi um pouco menos, mas 2 passes para touchdown, tá maravilhoso. O DeAndre Hopkins recebeu para touchdown, James Conner também, então foi um jogo tranquilo. O Chicago, cara, Andy Dalton 4 interceptações, o David Montgomery correu bem, mas não é suficiente, não tem jeito, Justin Herbert machucado seria muito bom nesse momento que os Bears estão uma tristeza. O Justin Herbert tá acumulando hora de voo, sabe? E tá pegando experiência, mas ele lesionou, isso é um problema gigantesco. Então, os Bears já começaram com interceptação, depois interceptação de novo, o jogo virou 21-7, 24-7, e aí apesar de Chicago até chegar perto no fim ali, muito erro, cara, muita campanha que virava interceptação, e aí não tem muito o que fazer, na verdade. Então foi uma vitória tranquila de Arizona, que chega a 10 vitórias, 2 derrotas, 7 vitórias fora de casa e nenhuma derrota. Ou seja, é um time seed 1 na NFC, que é dono do próprio destino, se continuar ganhando vai continuar lá,
E ainda, se não jogasse em casa, pelo jeito eles iam bem também, porque estão voando fora de casa. Então isso é impressionante. Pra mim, o Arizona Cardinals é o melhor time da NFL e nem tem tanta disputa assim. Claro que tem Packers, Bucks e tudo mais, mas os Cardinals, pra mim, eles estão uma prateleira a mais. Los Angeles Chargers e Cincinnati Bengals. Esse era um jogo que eu tava esperando demais. Queria muito ver Justin Herbert contra Joe Burrow. E aí, cara... Tem jogos que são empatados, tem jogos que um time vai muito melhor e tem jogos que você vê claramente que um time chegou com uma estratégia melhor, dominou desde o começo e mandou muito bem. E esse time foram os Chargers. 41-22, os dois times nesse momento 7 vitórias e 5 derrotas, mesmo com a derrota de Cincinnati. E aí Justin Herbert fez um jogaço apesar da interceptação. Joe Burrow fez um jogo interessante com 2 interceptações. Joe Mixon correu para touchdown, mas foi bem segurado. Mesma coisa pro Austin Ekeler, também não correu tão bem com a bola assim. Ja'Marr Chase, cara, é um cara que começou o calor ofensivo do ano e pra mim tá caindo um pouco, né? Teve um drop nesse jogo que resultou em interceptação, e isso é muito, muito ruim. E o melhor da partida foi o T. Higgins com 138 jardas. Do outro lado, Mike Williams, mais de 100. Jalen Guyton com 90 e um touchdown, mandou muito bem também. Só que a verdade, cara, é que os Chargers jogaram melhor, abriram 24-0 e aí os Bengals só tentaram recuperar o resto do jogo inteiro. Isso porque as duas últimas campanhas dos Chargers foram fumble e interceptação, fumble de novo voltando depois, mas aí os Bengals estavam errando muito. Então teve fumble retornado para touchdown, interceptação, turnover on downs, e aí perderam, cara, e perderam por o outro time jogar muito melhor, e é simples assim. Caraca, Minnesota Vikings. O meu amigo Rafão, que apresenta a live da NFL Brasil comigo, ele é Vikings, né? E vai ser até engraçado hoje. Minnesota Vikings foi extremamente caridoso nesse domingo. Já está no clima de Natal, então está presenteando seus colegas de liga e de conferência. Os Vikings perderam para os Lions, e os Lions agora têm a primeira vitória da temporada. Os Lions ganharam de 29-27 no estouro do relógio e estão agora com uma vitória, 10 derrotas e um empate. Os Vikings com a derrota ficam 5-7, cada vez mais distantes dos playoffs. Kirk Cousins, 2 passes para touchdown. Alexander Mattison, 90 jardas. Justin Jefferson, quase 200 e um touchdown. Aí você vê os Lions, né? Jared Goff, 3 passes para touchdown. Jamal Williams correndo bem. Amon-Ra St. Brown, primeiro jogo dele em que ele é o wide receiver 1. E fez touchdown e tudo mais. Só que aí foi aquele jogo, cara, em que a defesa dos Lions estava dando muito trabalho. Os Lions estavam dominando essa partida por um bom tempo, se liga. 3-0, 6-0 Minnesota. Não conseguiam fazer touchdown, só field goal. Enquanto isso, os Lions vieram pra tudo, cara. A primeira campanha foi turnover on downs e tudo mais. 20-6 pra virar o tempo. Aí depois, 20-9, 20-15, 23-15, 23-21. Lions 23, Minnesota 21. Os Vikings vão e viram no final do jogo 27-23. Faltando 1 minuto e 50, com uma campanha de 1 minuto e 50, na verdade, né? Faltando 1 minuto e 50, era isso mesmo. Os Lions pegam a bola. Avançam devagar, 14 jogadas para fazer 75 jardas, faltando 4 segundos, uma quarta para 2. Jared Goff manda a bola pro Amon-Ra St. Brown, que faz o touchdown da vitória, a primeira vitória do Detroit Lions. Pô, Golem, tanto time voando e a capa vai ser um time que ganhou uma vez. Pô, a gente tem que incentivar os times ruins também, e os Lions merecem. Ai, Minnesota, você não me faz uma dessa, cara. Jogos como esse, eu vou passar até um pouco mais rápido. Indianapolis Colts contra Houston Texans, 31-0. Carson Wentz jogou bem. Jonathan Taylor, MVP season, né? 2 touchdowns, 143 jardas, voou como sempre. E o Houston é o Houston. Davis Mills jogou mal, Tyrod Taylor jogou mal, Rex Burkhead jogou mal, não teve um recebedor que jogou bem, não fez ponto nenhum. Os Texans foram uma tristeza e nesse momento são o único time eliminado matematicamente da disputa de playoffs. Golim, mas eles estão 2-10 e os Lions estão 1-10. Como é que isso acontece? Porque conferências, né? Na NFC, os melhores times estão melhores, mas os outros não. Então ainda há chance matemática para Lions. Para os Texans, não. Os Texans estão eliminados da disputa da AFC. Cara, nem vou falar muito desse jogo. Olha as campanhas dos Texans. Interceptação, fumble perdido, punch, turnover on downs. E acabou. Mesmo com o fumble perdido dos Colts, o jogo foi muito tranquilo. 31-0, os Colts estão 7-6. E o calendário dos Colts a partir daqui é difícil, mas os Colts estão numa resiliência essa temporada que tá legal demais de se ver.
Próximo jogo, Miami Dolphins e New York Giants. Os Giants, assim como os Vikings, adoram dar presente pra galera, né? Mas a verdade é que os Giants estão numa temporada muito ruim. Mike Glennon foi o titular porque Daniel Jones tá machucado, Saquon Barkley tímido, os recebedores tímidos porque a defesa de Miami mandou muito. No ataque, mais um ótimo jogo de Tua Tagovailoa, 2 passes para touchdown. Jogo corrido não funcionou, mas o jogo aéreo foi um pouquinho melhor e foi um jogo difícil para as duas equipes. O jogo virou 10-3 para Miami, depois 10-6, 17-6, 20-9 e aí acabou. A questão é que Mike Glennon ofensivamente não é muito bom, teve interceptação e tudo mais. E Miami, cara, a gente precisa falar, é um time que começou 1-7 e tá 6-7 nesse momento, disputando playoffs, e vão pegar Jets e Saints, e depois Titans e Patriots. Então, são 2 jogos fáceis, 2 jogos difíceis, mas Miami pode terminar essa temporada aí com 8-9, 8-9, tá certo isso? 17 jogos, é isso mesmo, 8-9. Nesse momento, eu falo das divisões no final do vídeo. Vitória muito boa do Miami, 20-9, pra manter vivo esse fogo dentro de si. Philadelphia Eagles contra New York Jets. Os Jets começaram pontuando, mas os Eagles, liderados por Jalen Hurts, não! Gardner Minshew, o bigodudo que chegou com um casaco de piloto, puta, o cara é gato demais, fez um jogaço, 20-25, 2 touchdowns, Miles Sanders correndo demais, Dallas Goedert mandando muito com duas recepções para touchdown, mandando muito bem, e apesar dos Jets começarem abrindo 6-0, a virada veio muito rápido, os Eagles abriram 24-18, 27-18, 33-18, e os Jets não conseguiram fazer ponto nenhum no segundo tempo. Segundo tempo foi punch, interceptação, turnover on downs e fim de jogo pros Jets, e é isso. Zach Wilson fez um jogo interessante, errou bastante passe, teve interceptação, mas ainda assim foi um jogo interessante. Elijah Moore liderando o time em jardas recebidas mais uma vez. A questão é que os Jets estão muito limitados, a gente sabe disso, e os Eagles que estão 6-7... tem que ganhar, cara. Tem que ganhar as paradas e ganharam esse jogo que foi muito interessante. 33-18, o New York Jets está com 3 vitórias e 9 derrotas. Washington e Las Vegas, jogos da segunda janela, né? Cara, era um jogo bem difícil. Esse é o tipo de jogo que eu nem aposto. Se você quiser apostar, uana.com, aí do link na descrição. O Washington mandou bem, mas os dois times tiveram dificuldades no ataque, porque as duas defesas mandaram bem. Então, é um jogo que virou 7-3 para Washington, 14-6, aí Las Vegas fez 14-12, virou o jogo 15-14, e no fim do jogo, com field goal, Washington virou 17-15, deixou pouquinho tempo, 30 segundos pro Derek Carr, que não conseguiu chegar na linha de field goal. Hunter Renfrow jogando muito bem mais uma vez, Josh Jacobs com um touchdown corrido muito interessante, Taylor Heinicke fez um bom jogo apesar da interceptação, Antonio Gibson correu muito bem com a bola, e foi uma vitória interessante de Washington. As duas equipes 6-6, e pra mim Washington e Raiders estão em momentos muito parecidos, assim, times que sobem, desce, no fim ficam medianos, mas é uma vitória interessante. O Washington segue na disputa de playoff, cara, e é isso aí que acontece. Mais um jogo que eu vou passar mais rápido porque é quase semana de folga. Los Angeles Rams e Jacksonville Jaguars. Matthew Stafford fez um jogaço, 3 passes para touchdown. Sonny Michel, cara, olha que boa adição. Touchdown, 120 jardas. Cooper Kupp, 129 jardas, touchdown. Van Jefferson também touchdown. E enquanto isso, os Jaguars... Trevor Lawrence, o famoso jogo nada acontece feijoada, Carlos Hyde nada acontece, Laquan Treadwell nada acontece também, os líderes da equipe aqui. O jogo virou 16-7, até um pouquinho de competição, e aí os Jaguars não fizeram mais nada até o fim do jogo. Teve fumble também do menino, como é que é? Teve fumble do Carlos Hyde e do James Robinson, 2 fumbles perdidos nesse jogo. Trevor Lawrence também teve fumble, mas não perdeu a posse, né? Vitória tranquila dos Rams, que estão 8-4, baita desempenho. E os Jaguars 2-10, ainda não estão matematicamente eliminados, mas isso deve acontecer na próxima semana, muito provavelmente. Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. Esse foi louco, cara. Esse foi louco. Que jogaço, né? Não interessa como as duas equipes estão. Quando elas se enfrentam, vai sair atrito, vai sair treta. São duas torcidas que se odeiam e sempre vai dar caca. Vitória dos Steelers 20-19 num jogaço. Os Steelers estão 6-5-1 e os Ravens 8-4. Com a derrota dos Ravens, eles caem a seed e nesse momento os Patriots são o seed número 1 da AFC e os Ravens caem para seed número 3. Cara, interessante demais, lembrando que hoje tem Monday Night Football,
Buffalo Bills e Patriots, a gente vai falar disso daqui a pouco. Lamar Jackson, um passe pra touchdown, uma interceptação, errou bastante passe, teve alguns erros aí, e isso é complicado. O Big Ben fez um jogo seguro, é raro a gente ver, porque o Big Ben tá errando muito, mas ele mandou bem. E cara, a verdade é que pros dois times foi difícil demais. Primeira campanha dos Ravens foi interceptação, punch, tananana, virou o jogo 7-3 pra Baltimore, que era mais o esperado, Baltimore é um timaço. E aí, field goal pra Baltimore, 10-3, os Steelers vão e fazem touchdown e erram bizarramente o extra point, 10-9, 13-9, 13-12, Pittsburgh vira 18-13, e aí na última campanha de Baltimore, uma campanha ali um pouco mais longa de 8 jogadas, passe do Lamar Jackson pro Sammy Watkins, faz o jogo ficar 20-19, e aí pra mim, cara, você pode falar que é coragem, você pode falar o que quiser, mas os Ravens podiam ter feito extra point, empatado o jogo, levado pra prorrogação e tentado ganhar o jogo. Eles tentaram ganhar na conversão de 2 pontos. Colin, mas se eles têm uma boa jogada pra uma conversão de 2 pontos, não vale a pena? Eles tiveram, e ela deu errado, então não significa nada. É uma derrota a mais. Eu já vejo muita gente falar assim, pô, mas prorrogação é pesado pros jogadores, né? Pode ter lesão e tudo mais. Será que isso não vale uma derrota pra tentar conversão de 2 pontos? Na minha opinião, não. Eu acho que os Ravens deviam ter feito extra point com o Justin Tucker tranquilamente e tentado ganhar na prorrogação. Tentaram chutar o onside kick, não deu certo. E vitória dos Steelers 20-19, uma vitória gigante aí pros Steelers, que ainda se mantêm muito vivos na disputa. O último jogo antes do Sunday Night Football também foi pesado, cara. San Francisco 49ers e Seattle Seahawks, vitória dos Seahawks. Jogo de divisão não tem jeito, é a mesma coisa que eu falei agora. Pode estar um time que é o Seahawks 3-8 e os 49ers 6-5, não significa nada, porque é sempre emocionante. E os Seahawks ganharam de 30-23. Russell Wilson jogando bem dessa vez, mandando bem, 30-37, 2 passes para touchdown, apesar da interceptação. O Jimmy Garoppolo, que vinha fazendo jogos maravilhosos, cai um pouco com 2 interceptações, ainda assim pra mim ele é titular absoluto, nada de Trey Lance pra mim nesse momento. George Kittle, 2 touchdowns e 181 jardas, ele mandou demais. Enquanto isso, os Seahawks dividiram um pouco mais. Tyler Lockett 68, DK 60, Deez Eskridge 35 com touchdown inclusive. O jogo foi uma loucura de fumbles. Garrett Everett perdeu 2 fumbles. Adrian Peterson estreou pelo Seahawks e teve um fumble recuperado e tudo mais. Travis Benjamin dos 49ers também perdeu o fumble. E a questão é que o jogo ficou 7-7. 17-7, 17-14, aí virou 23-21 pro intervalo. Começou com fumble dos 49ers, interceptação dos Seahawks e safety dos 49ers. Ah, eu esqueci a maior loucura de todas, né? Os Seahawks, primeira campanha do jogo, primeira pra 10, segunda pra 11, terceira pra 7, quarta pra 6. Eles chutam o punch? Não, eles fazem um fake punch que virou touchdown de 73 jardas do Travis Homer, que foi maravilhoso, cara. Isso foi muito interessante. Enfim, 30-23 pro Seahawks, e aí, punch, os Seahawks sofrem um fumble, os 49ers turnover on downs, não conseguem fazer o touchdown pra matar o jogo lá no final, lá pro Sherfield, faltando 22 segundos, e os Seahawks ganham a partida, estão 4-8. É claro que é uma temporada horrível pro Seahawks, ainda assim, vitória importante, e os 49ers não podiam ter perdido essa, cara. Os 49ers estavam vindo de vitórias importantes contra Rams, contra Vikings, estavam vindo interessantes, e aí perdem esse jogo, e isso foi um problema. Sunday Night Football, pra gente fechar aqui as análises, os resumos aqui do domingo de NFL. Denver Broncos e Kansas City Chiefs, os Chiefs jogando em casa, geralmente o Mahomes ganha jogo de divisão, são 18 vitórias e 3 derrotas depois dessa, e foi isso que aconteceu, 22-9 pros Chiefs. Então, vamos dar nome aos bois aqui. Defesa dos Chiefs voando, ataque pouquíssimo produtivo. Tava muito vento no jogo, e isso é importante falar. Ainda assim, foi um jogo ruim do Mahomes, 15-29, ele teve algumas boas decisões, mas em geral não foi o melhor jogo dele, muito drop, mas muito drop, o Tyreek Hill dropando e aí tendo até interceptação por causa de drop, o Clyde Edwards-Helaire sempre melhora esse ataque, mas ainda assim foi pouco importante. A questão é que o ataque dos Broncos também é uma tristeza, cara, uma tristeza enorme. Teddy Bridgewater é um quarterback ruim e os Broncos precisam de um QB, a verdade é essa. Destaque gigante pro Javonte Williams, running back
quarterback dos Broncos que consegue jarda depois da recepção e manda muito, muito bem. Mas o jogo em pontos, cara, virou 10-3 pros Chiefs, 13-3, 16-3, 22-3, só por, tipo, interceptação, capitalizar na interceptação, e esse tipo de coisa, pick six também, interceptação retornada para touchdown, e apesar do touchdown dos Broncos no final do jogo, 22-9, e é só isso. Os Chiefs nesse momento estão 8-4, e nesse momento, antes do Monday Night Football, todos os líderes de divisão da AFC estão 8-4. Vamos falar disso agora, vendo as divisões. Lembrando, hoje à noite, no Monday Night Football, tem Patriots e Bills, e veja o jogo inteiro, porque você vai gostar do que tem no intervalo, tá bom? New England Patriots nesse momento 8-4, lideram a AFC e a conferência, os Bills 7-4. Se os Bills ganharem hoje, os Patriots ficam 8-5, caem para o seed 5, caem para a segunda posição da divisão, e os Bills se tornam os líderes da conferência com 8-4. Dolphins 6-7, ainda dão trabalho, e New York Jets 3-9. Na AFC Norte ainda tá uma loucura. Com a derrota, os Ravens estão 8-4, Cincinnati logo atrás 7-5 e Steelers e Browns logo atrás com 6 vitórias, cara. Isso é muito maluco. AFC Sul, a competição tá um pouquinho menos empolgante. Titans 8-4 e Colts 7-6, mas aí Texans 2-10 e Jaguars 2-10. AFC West também ainda tá uma loucura. Chiefs 8-4, Chargers 7-5, apenas um jogo atrás. Las Vegas Raiders 6-6 e Broncos 6-6. Na NFC, os Cowboys lideram 8-4 com um pouco menos de folga do que a gente pensava, porque Washington e Eagles estão com 6 vitórias atrás e Giants 4-8. NFC Norte, os Packers descansaram, 9 vitórias com muita tranquilidade. Minnesota Vikings 5-7, Bears 4-8 e os Lions 1-10-1. NFC Sul também muito tranquila para os Buccaneers 9-3, porque Panthers, Falcons e Saints estão 5 vitórias e 7 derrotas. Por fim, a NFC West, Arizona lidera isolado com 10-2, Rams 8-4, 49ers 6-6 e Seattle Seahawks 4-8. E é isso. Nesse momento, nos playoffs, as 4 primeiras vagas de cada conferência são dos líderes de divisão, e os líderes de divisão nesse momento são os Patriots, os Ravens, os Titans e os Chiefs. Do outro lado, Cowboys, Packers, Bucks e Cardinals. E aí os times que estão nos playoffs nesse momento são... O site da NFL tá com problema aqui, então vamos ver no da CBS. Nesse momento, se a temporada acabasse hoje, Patriots e Cardinals descansam na primeira semana de playoffs. Os Titans pegariam os Bengals, que são seed 7. Os Ravens pegariam os Chargers, que são seed 6. E os Chiefs pegariam os Bills, que são seed 5. Só jogaço. Pela NFC, os Packers pegariam os 49ers, seed 7, Bucks e Washington, Tom Brady treme, na seed 6, e Cowboys e Rams. Ainda tem times na disputa, os Pittsburgh Steelers estão na disputa, Colts, Raiders, Browns, Broncos, Miami, todos na disputa. Pela NFC, na disputa estão Philadelphia Eagles, Minnesota Vikings, Carolina Panthers, Atlanta Falcons, New Orleans Saints, todos esses ainda na disputa, tá bom? Meus amigos, é isso. Hoje, realmente, essa segunda-feira tem tudo pra ser uma das mais legais da minha vida no Golim Sports, cara. Vídeo saindo aqui, live na NFL Brasil, live no Patriots Brasil, vou aparecer lá na ESPN, isso é um privilégio e eu agradeço muito a vocês do fundo do meu coração. Deixem o gostei, se inscrevam, me sigam nas redes sociais, a gente se vê no próximo vídeo, amanhã, pra falar sobre esse Monday Night Football. Ai, meu Deus, eu vou morrer do coração. Grande abraço, meus amigos, fui!